dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, né, e inclusive o pessoal da Firjan por essa oportunidade dessa exposição que nós vamos falar sobre a integração da engenharia com a manufatura, um case dentro da Voit. Eu sou engenheiro coordenador da área de TI, responsável pelos sistemas de engenharia e manufatura. Eu e o Gilberto é um analista sênior dentro da área de TI, então a nossa equipe é responsável por todos os sistemas referentes à área de manufatura e engenharia. Na nossa apresentação, nós vamos falar sobre um caso específico de integração que aconteceu dentro da Voit Paper, tá? Mas eu vou dar um preview aqui do que é o Grupo Voit. A nossa agenda, então, fazer uma apresentação institucional do Grupo Voit, depois nós vamos falar sobre a integração engenharia-fábrica e tem uma parte do tempo aqui vai ser utilizado para tirar dúvidas. Bom, o que é o Grupo Voit? O Grupo Voit é uma empresa familiar ainda, de 150 anos, um grupo alemão. Ela é dividida em 4 divisões, a Voit Paper para a área de papel e celulose. Nós vamos entrar em mais detalhes depois nessa área. Para a área de energia, nós temos a Voit Hydro. Em grandes obras de hidrelétricas no mundo, a Voit sempre está presente. Então, por exemplo, 1/4 de toda a energia hidrelétrica do mundo é gerada com equipamentos Voit. Tá? Temos a área de mobilidade, que é a Voit Turbo. Entre os equipamentos que são fabricados dentro dessa divisão, nós temos, por exemplo, locomotivas. No caso ali é uma locomotiva mais potente do mundo, que chama Máximo. Tá? Então é fabricado lá na Alemanha. Mas também atua na área, por exemplo, de variadores de velocidade, redutores, acoplamentos hidrodinâmicos. Tem uma tecnologia de acionamento para reboque para a área naval também. Tá? E para a área de serviços, existe a Voit Industrial Service. Ela é especializada principalmente em manutenção industrial e limpeza técnica de cabines de pintura. Então, em grandes montadoras, a Voit está presente provendo esse tipo de serviço. Então, é uma das maiores empresas familiares da Europa, 40 mil funcionários. Essa área de serviço, quando foi adquirida pela Voit, trouxe em torno de 20 mil funcionários no mundo. Nós estamos em 300 filiais e um volume de negócio em torno de 5,6 bilhões de euros. Para ter uma ideia do que é a arquitetura de TI dentro da Voit, como são áreas de negócios completamente diferentes, mas temos alguns sistemas que são semelhantes em cada área. Por exemplo, se você pegar na área de CAD, para a Voit Paper trabalha com soluções da Autodesk, para a Voit Hydro soluções da Siemens, e a Voit Turbo com solução da Siemens também, que é o NX. Mas todas elas estão integradas dentro de um gerenciamento de dados de materiais dentro do SAP. Para a área de RP, por exemplo, nós temos a Voit Paper utilizando SAP PDM e o próprio SAP como RP. Em algumas divisões menores, como a parte de fabricação de telas de máquinas, pode-se usar o JD Edwards ou Navision. Para a Voit Hydro também trabalha com RP SAP, mas são bases de dados totalmente independentes. Tá? Os sistemas de PDM utilizam o Matrix One, junto com a parte de CAD SolidEdge e NX. Aqui, para superfícies mais complexas, tipo pás de turbinas, etc., você precisa ter um high-end para poder suportar o projeto dos equipamentos. E a Voit Turbo, também dentro do SAP, mas para outras unidades de menor tamanho, a gente utiliza o Navision. A Voit Industrial Service, também na parte de Navision. Então, dentro da infraestrutura de TI, para ter uma ideia, nós temos em torno de 25 mil usuários, usuários SAP 9.500, Navision 1.800, servidores Exchange mais que 100 servidores. E dentro dessa arquitetura de TI, é feito toda uma harmonização para todas as empresas do grupo estar trabalhando sempre com o mesmo sistema. Tá? E sempre conectado a uma base única também.
Devido à experiência que a área de TI da Voit, nessas implementações, como vocês viram, é bem diversificado. Cada produto tem uma necessidade diferente. A Voit ela tem espalhado pelo mundo a Voit IT Solutions, que em algumas localidades ela é uma empresa, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos ela é uma empresa, e aqui no Brasil ela é um centro de lucro dentro da Voit Paper. Mas, mesmo assim, nós atuamos para todas as divisões da Voit. Tá? Então, com essa experiência adquirida para dentro do mercado Voit, as necessidades da Voit, nós estamos até provendo serviços para o mercado externo também, para outros clientes que não são Voit. Entrando mais especificamente na Voit Paper, que vai ser o nosso foco de hoje, né? Para ter uma ideia, as unidades de produção, assistência e vendas são espalhadas em aproximadamente 50 países. Em algumas você tem service, por exemplo, no Brasil nós temos unidade de manufatura em São Paulo, mas temos service na Bahia, nós temos service no Paraná. No Chile também tem um grande mercado papeleiro, então nós temos uma parte de reparos de máquinas e service também. Unidades de fabricação na Europa, a matriz nossa tem 150 anos, a outra filial na Áustria ela tem 100 anos, e aqui no Brasil, o ano que vem, nós estamos fazendo 50 anos de Brasil. Então, devido a essa globalização, né, onde a Voit está espalhada pelo mundo, a gente tem uma rede mundial de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, dentro da Voit Paper aqui em São Paulo, nós temos uma máquina piloto de papel tixo, então, que é o papel higiênico, papel toalha. Todo o desenvolvimento de equipamentos é feito aqui no Brasil, é um centro de competência para isso. Então, temos uma máquina piloto e temos um laboratório de testes, onde os clientes trazem ou a celulose ou traz o tipo de papel que eles querem testar na máquina. Então, para ter uma ideia, a Voit é uma empresa inovadora, né? É um ambiente ideal para pessoas inteligentes. Ela tem mais de 11 mil patentes ativas e cada ano são criadas novas, em torno de 400 novas patentes. Só para dar uma ideia do que é uma máquina de papel, essa máquina, a Hainan PM2, que fica na China, ela é a maior máquina de papel do mundo. Então, ela produz 4.500 toneladas de papel de impressão. Ela é mais comprida que 6 campos de futebol, né, e tem aço suficiente para fazer 3 torres Eiffel. Tá? E 9.300 circuitos elétricos, que é mais do que 5 vezes o que existe num Airbus. É uma das máquinas mais complexas que existe. Tá? Nós temos máquinas aí rodando até acima da velocidade do som, e são máquinas que rodam 24 horas por dia. Tá? Agora, dentro do tema que nós vamos falar, eu vou passar a palavra aqui para o Gilberto, para entrar na estratégia de integração da Voit Paper. Bom dia, pessoal. Como o Marco falou, eu vou falar focar um pouco mais sobre a manufatura digital e os passos como a gente chegou nesse estado. Tá? Só lembrando que a Voit Paper ela fabrica a máquina de papel, tá? Não propriamente o papel. Ela fornece o equipamento para as papeleiras. Tá? Tá. Vamos lá. Então, aqui tem algumas etapas que a Voit Paper ela passou, tá? Ela teve que passar por algumas etapas de ajuste para chegar com a manufatura digital, com o processo já amadurecido e preparado para suprir a fábrica e os processos. Tá? Então, foi um caminho que começou em 2003. Tá? Então, nós começamos com a harmonização de programas CAD. Tá? O grupo é bem grande, tinha várias áreas com programas, versões diferentes. Então, o primeiro passo foi harmonizar isso. Harmonizando como? Criamos um método que seria um template. Tá? Estendemos, na verdade, o conceito de template para a área de CAD. Então, nós temos um conjunto de programas. O template consiste de um conjunto de programas com mesma versão, mesmo service pack, alguma coisa mais técnica, e isso aí facilita bastante a instalação, a manutenção, a colaboração dos projetos. Tá?
entre as várias filiais do grupo. Então, o primeiro passo foi criar um template de CAD, tá? Ou seja, todos os usuários trabalhando com a mesma versão aqui, na Alemanha, na Espanha, Itália e assim por diante. Então, foi feito um trabalho não muito árduo, mas mais de conscientização e padronização. Da mesma forma, fizemos para a infraestrutura, tá? Então, todos os nossos servidores, workstations, a parte de administração de usuários. Eu estou falando um pouquinho de TI, porque sem o TI, a gente não se organiza, tá, na empresa para chegar na manufatura digital. Então, são alguns detalhes, alguns passos bastante importantes, tá? A padronização dos programas, a padronização de servidores e acessos à administração de usuários. Eu estou falando aqui, eu estava até conversando com o Marco. A Voit, ela tem várias empresas, é um grupo que está espalhado por todo o mundo, tem um trabalho, um serviço de colaboração grande, mas o que a gente está falando aqui é um conceito, tá? Então, isso não quer dizer que você, uma pequena, média empresa, possa aproveitar isso. Não, o conceito é esse. Então, você que tem que harmonizar os programas, harmonizar a sua infraestrutura, tá? Consolidar, ou seja, juntar todos os seus desenhos, toda a parte de informação da empresa num banco de dados único, tá? No nosso slide aqui a gente tem que São Paulo, Áustria, Estados Unidos, Itália e por diante, cada um trabalhava com uma base de desenhos, de documentos. Então isso aí é fazer a colaboração, um projeto corporativo, intercompany, com cada empresa trabalhando com a sua base de dados era difícil, né? Então, nós também fizemos a consolidação, juntamos todos esses documentos, desenhos, numa base única sediada na Alemanha. Para você ter uma ideia, no Brasil foram migrados, né, 400 mil desenhos. Teve um trabalho também de implantação de um novo sistema. A gente trocou o sistema de ERP e PLM por um sistema mais moderno, um sistema que atendesse às necessidades da colaboração, né, da globalização, a concorrência também. Então, foi necessário trocar por um PLM que tivesse integrado também as novas tecnologias, tá? Então, nós utilizamos um sistema PLM já interligado com o CAD, um programa de projeto, que facilitasse todas as inputs e outputs, busca, colaboração desses documentos, tá, desses desenhos, pelo grupo todo. Só colocando mais um pouco de informação também, por exemplo, para uma máquina de papel, algumas empresas do grupo elas são especializadas em fabricação de partes da máquina, né? Então, nós podemos, por exemplo, fabricar a estrutura da parte de secagem da máquina aqui no Brasil, a parte úmida que a gente fala, onde a máquina de papel ela começa, por exemplo, com 94% de água e 6% de fibra. No final, ela tem 96% seco, né? Então, nada mais é do que um processo de retirada de umidade e secagem do papel, né? E depois vai para o acabamento. Mas, por exemplo, então, é feito a estrutura, secadores aqui no Brasil, a China pode estar fabricando alguns equipamentos, a Alemanha é responsável pela parte úmida da máquina, um equipamento é feito na Áustria, e tudo isso, para poder funcionar, tem que estar numa base única, como o Gilberto falou. Antigamente, a gente tinha um grande problema que era você trabalhar com diferentes versões de desenhos ou formas de trabalho diferentes. Quando você ia juntar tudo isso, às vezes o cliente recebia uma informação diferente de cada localidade. Então, o objetivo foi realmente fazer uma harmonização e colocar num sistema onde pudesse ter toda essa informação consolidada. Mesmo porque, muitas vezes, muitos projetos nós fazemos o projeto em São Paulo e ele é fabricado na China, ou o projeto é feito na Alemanha, fabricado no Brasil, em São Paulo. Então, essa consolidação tem que ser muito importante. O sistema tem que realmente estar funcionando, tá? À época, a gente também instalou um sistema de impressão para atender os relatórios, desenhos. Para vocês terem uma ideia, nós imprimimos hoje por volta de 12 quilômetros de desenhos, tá, por mês. Ou seja, é uma quantidade enorme. A característica de uma máquina de papel é que o desenho ele é sempre
um formato alongado, um A0, assim, um formato grande de 2, 3, 5 metros. Tá? Então isso consome muito papel. Cada máquina é um projeto diferente, né? Você não tem uma máquina de prateleira, vai falar, não, eu quero esse tipo de máquina. Não, o cliente fala, eu quero uma gramatura tal, eu quero um tipo de papel para por exemplo, você pode ter um tetrapack, você pode ter um papel embalagem, você pode ter diversos tipos de papel. Então, tem cada característica que vai desenvolver um projeto diferente. Por isso, para cada projeto você tem que gerar uma quantidade de desenhos assim enorme. Raramente você aproveita um desenho, mas você tem que aproveitar criando um novo número, um novo desenho. Tá? Foi criado também um sistema de gerenciamento de peças normalizadas, tá? Integrado isso para o grupo inteiro, ou seja, uma lista de peças que é feita aqui no Brasil, ela é aproveitada na Alemanha e assim por diante. Tá? Então, Até nessa parte foi bastante interessante, porque antes dessa harmonização de materiais, o que acontecia? Por exemplo, o número de material aqui no Brasil, vamos supor um parafuso, lá na Alemanha poderia ser um rolamento. Né? Então teve um trabalho de aproximadamente um ano para poder pegar todo o banco de materiais, que são as peças normalizadas, chapas, teve que juntar o pessoal de engenharia, qualidade e normas para falar, olha, aqui no Brasil a gente compra chapa em polegada, lá na Alemanha você compra em milímetros. Então tem que existir esse tipo de chapa no banco de dados. Então, e evitar esses erros, né? Se o cliente fala, eu preciso de uma peça de reposição, eu preciso de uma parte da máquina. Se você entregar um parafuso em vez de um rolamento, eu acho que ele não vai ficar contente. Então, por isso foi feito esse trabalho de harmonização. Então, é um trabalho bem pesado para você chegar num resultado bem consistente. tem que pegar uma peça que você fabricou, produziu há uns 30 anos atrás e se tiver uma reposição, uma necessidade de fabricar uma peça antiga, tem que estar lá o item, tem que estar preparado. E, por fim, nessa estratégia de globalização e manufatura digital, tem a padronização. Tá? Obviamente, a gente trocou os programas, padronizamos os servidores, e assim precisamos também criar metodologias, tá? Padronizar a estrutura de produto, estrutura de peça, de lista de peças, tá? Isso para o grupo todo, para que uma peça desenvolvida aqui, uma máquina desenvolvida aqui, pudesse ser montada lá fora, né? Na Alemanha ou assim por diante. Ferramentas CAD foram padronizadas também pelo grupo e metodologias de trabalho. Focando um pouco mais na área de engenharia. Tá? Até 1990, a gente usava pranchetas para projetos. Tá? Então, na engenharia tinha uma infinidade de pranchetas. Em 1990, a gente começou com 2 workstations, tá? Trabalhando com CAD, 2 workstations, caríssimas à época. E trabalhamos até 2003 com o conceito de 2D. Em 2003, que quando começou esse trabalho, já vislumbrando a integração, fábrica, engenharia, nós começamos a trabalhar com 3D, modelamento 3D. Então, aquela peça que era fabricada em 2D, só com linhas, já era um modelo sólido de fácil visualização. Tá? Nós colocamos alguns procedimentos, algumas normas internas que todos os modelos, todos os desenhos 2D, eles deveriam ser derivados de modelos 3D. Ou seja, então ninguém começava a desenhar só em 2D. Então a regra era, só desenvolvemos na engenharia em 3D. Tá? Então houve um trabalho grande de treinamento, aproximadamente 200 usuários só em São Paulo, na engenharia de São Paulo. Teve alguns problemas, obviamente, de mudança, né, de resistência à mudança e tal, mas na sua grande maioria o modelamento 3D foi muito bem aceito. Tá? Então, para ter uma ideia, hoje nós produzimos 80% dos nossos desenhos são gerados a partir de modelos 3D. E somente 20% porque tem alguns equipamentos ainda que não suportam, tá? Não dá para você modelar em 3D. Isométricos, né? Etc. Então,
Bom, colocamos então, não implantamos o 3D. Só que o 3D, a modelagem, você tem várias formas de chegar num produto final. Tá? Como que você desenha, projeta? O 3D ele tem essa facilidade de você fazer a mesma coisa de diversas formas. Tá? Então nós criamos um CAD Handbook, que é uma metodologia de trabalho. Como que você deve começar o projeto, como que você deve interligá-los e assim por diante. E isso a gente fez para harmonizar, para criar uma metodologia única no grupo. Tá? Porque um projeto de uma máquina aqui que seria reaproveitado lá fora ou modificado, ele tinha que ser, quer dizer, o projetista, o engenheiro tinha que entender, pegar um projeto aqui do Brasil e falar, tá, eu sei dar sequência a esse trabalho, porque ele fez conforme essa metodologia. Então, nós criamos também uma metodologia, treinamos os usuários da engenharia para que eles trabalhassem de uma forma uniforme e padrão para todas as engenharias do grupo. Aqui tem um detalhezinho, tá? Uma peça, lembra que eu falei que os desenhos são enormes? Essa seção aqui de uma máquina montada seria essa seção aqui do desenho 2D. Então, vocês podem ver a diferença, né? O que é um desenho 2D e o que é um modelo 3D. Então agora a gente vai focar. Por que a modelagem ou modelamento 3D? Tá? Por que a Voit decidiu mudar de 2D para 3D? Uma necessidade de mercado. Tá? Novos processos, novas tecnologias de manufatura digital, todas focadas só em 3D, praticamente em 3D. Então a Voit começou a projetar. E aqui tem as vantagens, tá, do projeto em 3D. A primeira coisa é a apresentação digital. Você ia num cliente, apresentava um projeto em 3D, era uma coisa. Abria um papel lá na parede, era outra. Né? Então, essa já teve redução de erros, obviamente. Tá? Quando você está projetando em 3D, você está fazendo essa montagem já na tela do seu computador. Então, você já elimina qualquer problema de interferência, de peças, de erro de montagem. Então, você já elimina tudo isso, tá? Ganho de produtividade com a parametrização. Também tem a vantagem de você parametrizar, ou seja, você colocar partes da máquina que são sempre repetitivas, só altera diâmetro, largura. Então você parametriza isso, você só põe os dados, insere os dados lá numa planilhazinha Excel, ele já cria aquele modelo, tá? E redução de sobras de materiais, né? Aquela parte de tubulação, que é a parte depois da máquina montada, né, ou semi-montada, você tem que passar a parte de tubulação, a parte de elétrica. Então, você projetar essa parte final de automação é muito mais fácil no modelo do que num desenho 2D. Né? Então, você... Fora que muitos desses casos aí você vê no cliente, né? Instalando a máquina, pô, deu um problema. Você já entrega o projeto pronto, já sem erro, já dimensiona todos os tubos, cabos e assim por diante. Minimiza. Integração com outros processos. Na engenharia teve um ganho enorme, tá? Modelamento 3D, na parte de cálculo estrutural e de carga. Tá? Então, o próprio modelo já projetado já alimentava o nosso sistema de cálculo. Então, isso tudo era feito foi feito automaticamente. Tá? Não teve que se perder tempo modelando, fazendo, simulando, fabricando, desenhando uma peça. Né? Essa peça você pegava já dado
uma peça da engenharia mesmo, que ia ser utilizada, e já fazia o cálculo estrutural em cima. De tempo e qualidade, né? Confiabilidade. No treinamento, a Voit ela vende também um serviço de treinamento multimídia. Tá? Treinamento para operação, manutenção da máquina. Uma vez entregue a máquina, precisa treinar os funcionários, né, do cliente. E a gente aproveita esses modelos da engenharia para fazer os vídeos de treinamento. Tá? Então, isso foi um ganho enorme. Tá? Toda a parte de modelagem e modelamento é aproveitado para o vídeo. Obviamente, utilizando outros programas, tá, na área de animação. E focando agora na fábrica, tá, na parte de manufatura, como que o modelamento 3D deu um impulso, um ganho considerável na fábrica, tá? A parte de caldeiraria, desenvolvimento e corte de chapas, tá? Nós temos um sistema de aproveitamento de chapas, tá? Corte e otimização de chapas. E antigamente o sistema era assim, nós tínhamos lá a máquina para receber, para fazer o corte, que recebia um código de um programa, tá? Esse programa ele fazia o aproveitamento de chapas, você colocava lá todas as peças que iam cortar, só que quem alimentava esse programa, você tinha que desenhar o programa, ou pegar um modelo. Então se perdia tempo aqui nessa fase. Tinha que desenhar módulo por módulo para mandar para cá, para depois gerar o programa e mandar para cá. Hoje, a fábrica ela baixa, ela usa o próprio modelo feito na engenharia. Esse modelo é desenvolvido, é feito o flat pattern, que é o desenvolvimento da chapa aqui, né? É aberta a chapa e ele consegue gerar o programa de corte e aproveitamento de chapas e mandar cortar aqui. Tá? Então teve um ganho enorme de retrabalho e tempo de programação. Por quê? O que você está usando aqui é exatamente o que você vai fabricar. E geração automática de perfis através do Inventor. Quer dizer, você pega, aplica um comando, ele abre a chapa, né? Essa aqui é uma chapa dobrada. Então, ele abre a chapa, alimenta o programa que manda cortar. Então isso aí reduziu muito erros e um ganho de tempo considerável e qualidade, obviamente. Na parte de usinagem, pessoal, o ganho maior foi aqui. A Voit, ela tem uma linha de produtos, não é uma linha seriada, não é um sistema contínuo de fábrica. É tudo, cada peça é um projeto novo, dimensão nova, então você tem que cada projeto é um projeto novo. Então, o fluxo de programas de máquina CNC é enorme, é intenso. A gente Então, nós temos lá perto de 20 máquinas CNC, você imagina a quantidade de programas que se levava para digitar na mão. Tá? Então, está aqui a máquina de usinagem. Antigamente ela recebia o programa que era digitado à mão, linha por linha, imagina. Que vinha de um desenho 2D. Então o programador olhava lá a folha, começava a projetar, a programar a máquina.
Também, da mesma forma, hoje ele pega esse modelo do sistema, ele importa esse modelo para o software de CAM, que gera o código automaticamente, tá? Quer dizer, a interferência dele para programar é muito pouca, tá? Então, o código basicamente já é gerado, tá? No programa de CAM e enviado, obviamente, para a máquina CNC. Teve uma redução de 60% de tempo, tá? E retrabalho nesse processo. Então, para nós que tínhamos um processo de fabricação, de programação de máquinas muito grande, 60% vocês imaginam, né? Como que foi a redução? Em termos de tempo e qualidade, obviamente, né? Porque você conseguia simular aqui algum dos programas que passasse, você conseguia simular aqui no próprio programa de CAM, tá? Antes de mandar usinar. Então a gente teve um ganho enorme. E o uso de pós-processadores, tá? Garantia maior confiabilidade. O pós-processador é a interface aqui, tá? É a linguagem da máquina, do programa, com a máquina de usinagem. E aqui reduziu bastante o tempo de máquina, tá? Porque elas foram mais aproveitadas, você gerava o programa mais rápido, já mandava para as máquinas, tá? Essas máquinas, na época de pico, elas ficam rodando dia e noite também, tá? Não pode parar. E teve um ganho enorme. Um outro ganho, pessoal, aplicando aí o conceito de manufatura digital na fábrica, foi a visualização desses modelos em formato 3D. Nós fizemos um projeto alguns anos atrás de colocar totens, tá? Dentro da área fabril. E esses totens, eles mostravam o que o profissional ia montar ou fabricar, tá? Então, a visualização desses modelos na fábrica era muito importante. Em vez de ele abrir um papel, ou ficar olhando cálculo, cota aqui, ele abriu um modelo na tela. Foi feito um trabalho de treinamento até básico de informática, como que usar um computador no chão de fábrica. Pessoas que não tinham acesso, foi feito então um treinamento no programa. Simples, tá? É um programa de visualização bem simples. Você com o mouse vai lá ver, mede uma cota, tira uma cota, alguma coisa. Bem simples, mas que trouxe um ganho enorme. Por quê? A pessoa que está aqui, ele está fabricando e sabe o que está fabricando. Como que vai ser montado, detalhezinhos, né? Como que deve ser feito. Então isso aí teve um ganho enorme da qualidade do produto. Peças complexas, montagens mais complexas, ele conseguia visualizar aqui, ó. Rotacionava, via a posição embaixo e tal. Então isso tudo teve um ganho enorme. Tá? E aqui tem as fases, tá? Seria mais ou menos um roadmap aí de como que a gente chegou a esse resultado. Tá? Primeiro, com a harmonização dos sistemas, a harmonização dos programas, a harmonização do hardware, do computador, acessos, controlando os acessos também, né? Como os acessos de cada usuário. Desenvolvimento de produtos em 3D, isso foi focado na área de engenharia, tá? Então a gente passou do desenho em 2D para modelamento de 3D. Tá? Por quê? Ele ia abastecer o nosso produto final aqui da manufatura. Definição de uma metodologia sólida de trabalho, tá? Foram criadas metodologias tanto para a instalação de software, programas, como para a utilização do programa 3D. Obviamente tem que ter um treinamento, né, pessoal? Sem treinamento a gente não chega a lugar nenhum. Então teve também uma equipe treinada, os processos foram bem definidos, tá, e documentados. E também a aquisição de ferramentas, tá? Tivemos ferramentas de TI aplicadas ao nosso processo, tá? Eu marquei aqui que é definição de metodologia, treinamento, pessoas treinadas e ferramentas integradas, ou seja, ferramentas
próprias para aquele processo é a base da manufatura digital e do PLM, certo? Então, esses três tópicos aqui são importantíssimos, são fundamentais. E o que faz isso aqui? A gente ganha em qualidade, tá? Tempo, qualidade, redução de custo, tá? Então, esse foi o caminho que a gente percorreu até chegar aqui. Só que esse caminho é contínuo, certo? Ele não pode parar por aí. A gente tem que estar sempre melhorando. Alguma dúvida, pessoal? Ou aprofundar algum detalhe num tópico que a gente passou? Foi um trabalho árduo, assim, demorado, não é uma coisa pela quantidade. Mas o importante disso é que foi feito em conjunto, quer dizer, cada unidade tinha o seu especialista dando um treinamento em cima da mesma metodologia. Então, ficou um ano. Isso é uma estrutura que funciona bem, tá? Você deixa o coaching, a pessoa lá treinando por um certo período. Depois que ele sai, tem aquela estrutura do key user. É um cara lá especialista que ele vai e resolve os problemas, geralmente com um pouco mais de conhecimento do negócio e da ferramenta, que ele fica dando suporte, responsável por suportar os colegas ali daquela área, daquela célula, né? Então isso aí ajuda bastante. Exatamente. O papel do key user é muito importante. Em cada área, seja na engenharia, na fábrica, na parte fiscal, tem o papel do key user, que é aquele cara que recebe as inovações, atualizações, e ele está responsável em passar para frente. Tá? Pegar aquele cara que está sobrando, né? Porque às vezes a gente fala, tem alguma ferramenta para implementar, esse cara está com mais tempo aqui, vamos colocar ele. Isso é errado, você tem que pegar o melhor, né? Sempre o melhor, porque ele que vai ter tudo na cabeça, falando, não, eu faço isso dessa forma, isso aqui dessa forma. A tendência quando a gente vai implantar alguma coisa, esses caras aqui estão sobrando, vamos colocar no time. Mas se você fizer isso, você vai ter uma metodologia errada. A gente está falando de tecnologia, não tem tanta habilidade de negócio. Você tem que escolher os melhores, exatamente. Porque ele vai ser o responsável ali para passar essa informação ou implantar mesmo. É o cara mais ocupado, né? Então você tem que definir realmente. Que acontece muito, né? Pô, não, o cara está nesse brasileiro, o projetista brasileiro, ele sempre dá um jeito, ele consegue o resultado, tá? Então ele se tiver que trabalhar em curto período de tempo ou tem uma dificuldade, pô, como que a gente contorna isso? Ele sempre tem mais agilidade, tá? Que o alemão, o europeu. Uhum. Na verdade, a gente já optou pela solução que é um ERP e PLM, né, da SAP. Então, aí já ficou bem mais fácil a integração, tá, do SAP com os módulos do ERP, fiscal, material, com a parte de PLM. Então, foi... Depois disso, falar o que a gente precisa para ser mais produtivo. Precisamos ter um sistema mais eficiente, porque aquilo era bem direcionado para uma característica que tanto a Voit do Brasil quanto da Alemanha tinha. As outras unidades estavam com diferente. Então vamos harmonizar. Então vamos definir o ERP que a gente vai fazer. O mesmo aconteceu com as ferramentas CAD, porque cada unidade do grupo utilizava
entramos primeiro no RP para depois ir para a ferramenta CAD mesmo. Tá? Era mais pela necessidade de controle dos projetos que estavam acontecendo mundialmente. Né? Então, com o SAP, a matriz teve uma visão maior do que estava acontecendo em cada unidade fabril. Na verdade, você terminou integrando. A gente tinha na verdade, um GED, que era uma solução caseira, onde você guardava os desenhos da Voit lá. Né? Cada unidade tinha uma base dessa. Aí mudamos para a Alemanha, todo mundo ficou centralizado. Só que aí precisava conectar esses desenhos junto com o RP. Né? Então, aí tem uma solução, uma ferramenta que chama CDON, que faz essa integração, onde você, por exemplo, numa lista de peças, você clica naquele documento CAD e ele abre para você direto do RP. Na verdade, a Voit ela fez ao contrário, ela fez diferente. Ela começou com o PLM antes do RP. Então, o SAP ele tem o módulo PLM e nós começamos inicialmente só como um PLM mesmo, fazendo a transferência dos desenhos com essa interface que o Marco falou, CAD com PLM. E depois teve o rollout do RP, tá? Aí para o grupo todo. Então a gente começou inicialmente só com PLM. Já estava. Quer dizer, o PLM, o SAP PLM, tá? Aí depois fizemos o rollout dos outros módulos. Na parte de PLM não, acho que foi mais na parte do RP, que aí o Marco trabalhou mais. E mesmo, por exemplo, quando você decide mudar de uma ferramenta 2D para trabalhar com modelamento 3D, principalmente quando você tem uma equipe dentro da área de projeto que está acostumada a trabalhar, sei lá, 10, 15 anos com uma ferramenta, você vai mudar, então você tem que mudar a cabeça das pessoas para ter uma aceitação. Né? E até mesmo, às vezes, você precisa trocar as pessoas, né? Quando acontece de ela não aceitar. Né? Então, aconteceu muito isso. Né? O cara chegava e falava, não, eu trabalho há 15 anos com essa ferramenta, sempre trabalhei e não quero trabalhar com a outra, não quero nem aprender. Então, tá bom, então você não serve para o objetivo da empresa. Às vezes, você tem que chegar nesse ponto também. Né? Mas a parte de lista, o pessoal sentiu bastante a parte de lista de peça. Né? Fazer a lista de peça no sistema RP, no SAP em particular, é um pouco mais trabalhoso. Mas funciona. Né? Foi perfeito, tranquilo. Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, sobre a área de manufatura. Aqui estamos nos nossos e-mails, tá? Se vocês tiverem uma dúvida adicional ou quer aprofundar num assunto, fiquem à vontade, por favor. Muito obrigado, pessoal.